Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Poli, do canal da Turma da Tia Poli, e hoje eu venho conversar com vocês, como sempre estamos fazendo, a nossa leitura diária da classe dos juniores. E a nossa leitura hoje encontra-se em Isaías 39:11. Vamos ver o que diz em Isaías? Ele alimentará o seu rebanho. Ele ajuntará os cordeiros com os seus braços e os carregará em seu colo e conduzirá gentilmente aquelas que estão com cria. Isaías 39:11. E como sempre nós estamos fazendo, vamos analisar parte por parte desse versículo. O que será que Deus quis dizer quando ele alimentará o seu rebanho? O rebanho é um conjunto de ovelhas. E lá nós temos ovelhas de todas as maneiras: ovelha grande, ovelha pequena, ovelha gordinha, ovelha magrinha, ovelha novinha, ovelha mais velha. Então, o rebanho ele abrange todos os tipos de ovelha. E a palavra do Senhor está dizendo que ele alimentará o seu rebanho. Vocês sabiam que nós temos dois tipos de alimento? Nós temos esse alimento físico, que vocês comem o pão, o bolo, né? Que alimenta o seu corpo. E nós temos o alimento espiritual, aquele que vai alimentar a sua alma, vai fortalecer o seu espírito. E aqui na palavra do Senhor está dizendo que ele irá alimentar o seu rebanho. O Senhor Jesus, certa vez, ele estava com uma grande multidão e aí tinha muitas pessoas lá que estavam acompanhando eles o dia inteirinho. E sabe o que os discípulos falaram para ele? Olha, é melhor despedir a multidão, porque eles vão ficar com fome e a gente, mesmo juntando muito dinheiro, a gente não vai ter condição de alimentar esse povo. E o Senhor Jesus pegou e falou: o que vocês têm? E eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. E ali Jesus fez uma multiplicação que alimentou toda aquela multidão que estava com ele. Então, eles tinham aprendido da palavra do Senhor, porque eles viram os milagres, o Senhor foi ensinando eles, e aí também o Senhor deu alimento físico. Então, o nosso bom pastor, lembra que estamos falando sobre o bom pastor, ele dá tanto alimento físico como alimento espiritual. Então, não precisamos ficar ansiosos com essas preocupações diárias, porque Deus nos alimentará. Amém? Continuando, o que será que o Senhor tem mais para nos ensinar? Olha só, e Jesus respondeu lá em Mateus 4:4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha que versículo precioso. Então nós não precisamos nos preocupar só em alimentar o corpo. É muito bom nós comermos alimentos saudáveis, nós estarmos cuidando da nossa dieta, isso é importante. Mas não é só isso. Às vezes nós passamos dias e dias alimentando só o nosso corpo e esquecemos de alimentar o nosso espírito. E para alimentar o nosso espírito é apenas com a palavra de Deus. Então, por isso que a gente fala assim do nosso devocional. Toda manhã você acorda, você ora, fala com Deus, lê a palavra de Deus, pede para o Espírito Santo interpretar essa palavra no seu coração, como nós estamos fazendo todos esses dias, né? E aí você alimentou a sua alma, aí você vai e alimenta também o seu corpinho, né? Tomando um bom café da manhã, né? Fazendo as refeições necessárias do dia a dia. Mas então, que ande junto o seu alimento espiritual e o alimento físico também. Não podemos negligenciar nenhum e nem o outro. Continuando lá, ficou bem claro para vocês? O Senhor Jesus, o nosso bom pastor, ele nos alimenta tanto espiritualmente quanto fisicamente. Ele garantiu isso, e ele alimenta o seu rebanho. E se você já aceitou Jesus como seu pastor, ele vai garantir esse alimento para você todos os dias. Vamos para o próximo. Diz assim a próxima parte do versículo: ele ajuntará os cordeiros com os seus braços e os carregará em seu colo. Olha que lindo! Então, primeiro o Senhor cuidou de todo mundo do rebanho, deu alimento para todo mundo. Só que ele conhece cada ovelhinha que tem no seu rebanho.
E ele sabe que tem ovelhinhas pequenininhas ainda, ovelhinhas que precisam ser levadas no colo, ovelhinhas que ainda estão inseguras, ovelhinhas que estão com medo, ovelhinhas que estão começando a caminhar, ovelhinhas doentes. Então, ele conhece todos os tipos da ovelhinha que tem no rebanho dele. E as que precisa, ele carrega no colo. E sabe o que me fez pensar? Que os cordeirinhos são os mais novos do rebanho, são as crianças. Então, o Senhor Jesus, ele também está preocupado com as crianças. Olha só o que ele fala lá em Mateus 19:14. Então disse Jesus: deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Olha só, o Senhor Jesus, certa feita, estava sentado pregando a palavra, e aí tinha várias criancinhas ali querendo chegar até Jesus, e os discípulos falavam: não, deixa o mestre, não incomodem o mestre, e não deixavam as crianças chegar até Jesus. E Jesus, atento a todas as situações, falou: ei, deixem vir a mim os pequeninos. Então, o Senhor também está preocupado com as nossas crianças, o Senhor também está preocupado com vocês. Eles querem que nós, pequeninos, cheguemos a ele, no colinho dele, num abraço dele. Olha que gostoso ser cuidado por Jesus, carregado por Jesus. Às vezes nós somos adultos, mas mesmo assim tem momentos que a gente pede: Senhor, é tão grande a nossa situação, tão grande essa dificuldade que nos cerca, nos carrega no colo. E o Senhor Jesus nos carrega no colo. Né? Os adultos têm uma mania de falar assim: ai, às vezes só um colinho de mãe para curar. E a gente corre na casa da mãe pedir um colinho, né? E assim é nós, às vezes só o colinho do pai para nos ajudar, nos conduzir no bom caminho, para que a gente não pare na caminhada. Às vezes aparecem algumas dificuldades, a gente quer desanimar, mas aí a gente fala: ah, vem Jesus e vê, esse é minha ovelhinha, está precisando de um colinho. Ele pega nós no colo, ele cura das nossas feridas, e assim a gente consegue conduzir, né? Continuar na nossa caminhada. Que lindo esse nosso Jesus, que cuida de todos e não deixou ninguém de fora, nem as criancinhas, nem os mais fraquinhos, nem quem está começando. Se você está começando nessa caminhada com Jesus, saiba que ele vai te ajudar. Amém? E será que já acabou nosso versículo? Não, ainda tem mais um pedacinho desse versículo que diz assim: e conduzirá gentilmente aquelas que estão com crias. Será que estão com crias? Isso mesmo, a mamãe ovelha. Ela, quando ela tem os filhotinhos, ela precisa andar pertinho dos filhotes. Ela reduz o passo dela. E o Senhor Jesus não deixa ninguém, nenhuma ovelhinha para trás. Por isso que ele falou que vai conduzir gentilmente aquela mãe que às vezes está passando por dificuldade, aquela mãe que teve a sua alma já ferida desde a infância, né? Que não está conseguindo ainda amar o seu filho, a se entender com seu filho, né? A dar todo aquele carinho e proteção que o filho precisa. Nesse momento, o Senhor vai conduzir ela gentilmente para fazer com que o seu coração esteja voltado para o seu filho e o coração do seu filho voltado a ela. Quantas crianças, quantos adultos, né, não conseguem se relacionar bem com seus pais, porque ficou muita mágoa na infância. Então, tudo isso o Senhor Jesus está cuidando, ele está de olho, ele não deixa ninguém perecer, ele não deixa ninguém para trás. Se teu coraçãozinho está ferido, ele vai conduzir você gentilmente. Hoje em dia tem muitas mamães, porque o bebê já está ali, ó, desde que ele está na barriguinha da mulher, aquela mulher já é uma mãe, porque mãe é aquela que conduz, é aquela que dá a luz, aquela que dá a vida, aquela que gera a vida dentro dela. Então, hoje em dia, a gente vê tantas coisas sobre aborto e querem legalizar aborto, e as pessoas, né, ficam ali falando como se fosse isso uma coisa normal. Ah, abortar é normal, mas não é. A gente não pode pensar que é normal. Desde que uma mulher gera uma vida, ela já é uma mãe. Por mais dificuldade que esteja, por mais situações complicadas. Ah, o pai não quer reconhecer, eu sou muito nova, não tenho como sustentar. Se você tiver um bom pastor, se você aceitar Jesus como seu bom pastor, ele vai
conduzir você gentilmente, ele vai abrir meios, ele vai prover tudo que você e essa criança precisa. Você só precisa ter fé, porque ele vai conduzir, é uma promessa que ele fez aqui. Vai conduzir gentilmente aquelas que estão com crias, aquelas que estão com o nenenzinho dentro da barriga, aquelas que já deram à luz, o Senhor Jesus irá conduzir vocês gentilmente. E esse versículo me alegra muito, crianças, porque vocês viram que o Senhor Jesus, ele cuidou de todos nós. Ele cuidou do seu rebanho, tanto na parte do alimento espiritual como físico. Ele cuidou também das crianças que estão começando essa caminhada. Todo mundo que começa algo novo, ele começa como se fosse engatinhando, começa como uma criança. O Senhor Jesus está cuidando e ele não deixou ninguém de fora. Quem dá a luz também, quem, né, gera uma criança, ele também está preocupado e vai conduzir todos gentilmente. É só nós seguirmos este bom pastor, como nós aprendemos ontem, e aprendemos a reconhecer a voz desse bom pastor, como nós aprendemos segunda-feira. Que Deus abençoe o seu dia de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graça pela tua palavra, te damos graça, Senhor meu Pai, pelo seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso bom pastor. E como bom pastor, ele não esqueceu de ninguém, ele cuida do seu rebanho, ele cuida das crianças, ele cuida das mamães. Deus querido, vai entrando nos lares e abençoando esses lares, cuidando do coração das mamães, para que elas possam cuidar do coraçãozinho dos seus filhos também, e que todos nós possamos ouvir, reconhecer e seguir ao Senhor Jesus, o nosso bom pastor. Fica conosco, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra hoje edificou a sua vida, compartilha com ela. Não esquece de clicar também no gostei e se inscreve no nosso canal. Se quiser deixar algum comentário, algum pedido de oração, fique à vontade. Esse canal não é só meu, esse canal é nosso. Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Tchau, tchau!